Algumas experiências no ocultismo têm o potencial de fazer a gente repensar toda a nossa vida, têm um potencial de nos marcar ao longo de toda a nossa história. E é pensando nesse tipo de experiência que hoje eu vou trazer como foi a minha evocação com Zagan. Pessoal, Zagan é um rei, tá? Ele comanda 33 legiões de espíritos, ele é conhecido por ensinar alquimia, então ele transforma metais pesados em ouro, e ele também tem o potencial, né, tem a capacidade de te ensinar a fazer transformar uma matéria-prima de um determinado material em uma moeda desse mesmo material. Então, por exemplo, ele transforma ouro em moedas de ouro, ele transforma cobre em moedas de cobre. O que isso quer dizer para a gente na linguagem alquímica? Um recado para você rapidinho. Nesse mês de agosto, o meu e-book Tarô Autossuficiente está em promoção de 25% de desconto com o cupom FENEX. Eu vou deixar aqui na descrição o link, né, do e-book e o cupom escrito para você só copiar e colar, e eu espero que você goste. Então, fazendo um resuminho aqui bem rápido sobre a alquimia, sobre esses conceitos básicos, a transformação de metais pesados em algo nobre seria o processo de você pegar aspectos negativos de quem você é, pegar aspectos negativos da sua existência e transformar isso em aspectos positivos. Quando a gente fala de cobre na alquimia, o cobre está muito relacionado a aspectos venusianos, né, ao amor, à beleza, à criatividade. Então você pega ali pedaços, né, de capacidades que você tem nessa esfera venusiana e você lapida essas capacidades para atingir o estágio melhor do que você tinha anteriormente. Então Zagan é um daimon bastante indicado para quem quer aprender alquimia. Sobre a preparação para o ritual, eu estava já há algumas semanas querendo fazer uma evocação, mais voltada para esse processo de evolução pessoal, mais voltada para esse processo de aprender alquimia. Existem outros daimons que também trabalham com alquimia, Zagan é um deles, né? Ragente é outro deles. E na tiragem que eu fiz, né, Zagan foi o daimon que caiu que seria positivo eu trabalhar com ele, né? Tem alguns magistas que dizem que fazem a tiragem, cai negativo, mas se eles estiverem com vontade de trabalhar com esse daimon, eles trabalham mesmo assim. Eu não tenho essa coragem. Se o tarô mostrou que vai dar ruim, eu não confio. Simplesmente fazer a evocação por conta própria e arcar com as consequências. Eu prefiro ir num caminho um pouco mais seguro, e foi o que eu escolhi dessa vez, né? Tinha caído uma carta positiva para o Zagan naquele período, então vão fazer 2 anos, né, desse ritual. Essa evocação, ela já começou de um jeito muito curioso para mim, porque o meu tipo de mediunidade, né, é um tipo de mediunidade intuitiva, né, durante as evocações, em alguns momentos, eu consigo enxergar o daimon na evocação, né, eu consigo estabelecer uma comunicação por essa mediunidade intuitiva. Se você não conhece, né, muito bem como funciona essa mediunidade intuitiva, eu tenho um texto no meu site sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas resumindo bastante, né, como se você estivesse lendo um PDF em um ritmo muito diferente do que você está acostumado a ler. Então, você visualiza o daimon, né? Você tem a capacidade de saber se ele está ali durante a evocação, e é como se ele estivesse te transmitindo, né, um conhecimento de um PDF em tempo real, em um ritmo de leitura muito diferente do seu, ou muito mais rápido, ou muito mais lento, ou com palavras meio desconexas, né, à primeira vista, mas quando você anota e você reflete depois, você descobre o que ele queria dizer. Então, nessa ocasião, em especial, eu tive a capacidade de enxergá-lo durante o ritual, e eu também tive a capacidade de estabelecer essa comunicação que permitiu que ele me ensinasse, né, um pouco de alquimia naquela ocasião e me falasse algumas coisas que eu precisava escutar naquele período. Então lá fui eu para essa evocação com o banimento em dia. Eu faço o banimento antes da evocação. Eu acho importante para a gente alinhar a energia do que está ao nosso redor com o que a gente vai pedir no ritual, antes e depois, né? E eu fiz o banimento, e já antes do banimento, eu percebi uma mudança muito estranha, né, na atmosfera do meu quarto. Eu fiz esse ritual no meu antigo quarto, e assim, eu não sou muito sensitivo, sabe? Até hoje eu não consigo sentir muito bem essa questão de energia do ambiente, das pessoas. Mas nesse dia em particular, eu senti como se a energia inteira do meu quarto tivesse mudado, sabe? Como se tivesse um peso meio estranho, meio difícil de explicar, mas que de alguma forma eu percebi que, mesmo antes de começar a ler a evocação, mesmo antes de começar a me conectar, né, com a energia de Zagan, parecia como se ele já estivesse se aproximando de alguma forma, né? E aí eu segui normalmente, né, mesmo sabendo que ele estava por perto, ele já estava quase presente no ambiente. Eu comecei a parte da evocação. Pessoal, nesse sistema que eu uso,
tem um trecho que faz referência a cachorros latindo, né? E foi um ritual que eu fiz de madrugada. No lugar onde eu morava antes, era muito raro isso acontecer, cachorros latirem na rua de madrugada, né? Era mais ou menos umas 2, 3 da manhã, pelo que eu me lembro. E simplesmente, né, antes de eu chegar nessa parte dos cachorros latindo, eu escuto uma série de cachorros latindo do lado de fora da minha casa. E aquilo me pegou bastante. Né? Foi uma espécie de manifestação física do ritual, era uma coisa que eu não escutava. Eu sempre madruguei bastante, sabe? Gostei do silêncio da madrugada para estudar, para ler coisas sobre ocultismo, e era uma coisa que simplesmente não acontecia. Nesse dia em particular resolveu acontecer, né? Coincidências da magia cerimonial. E aí aquilo eu me recordo que me travou um pouco, sabe? Eu me permiti parar por um tempo e perceber que de fato eles estavam latindo do lado de fora e que aquilo não era só uma coisa da atmosfera do ritual, eu não tinha entrado em gnose completamente ainda, sabe? E foi uma experiência assim absurda, porque aquela energia densa que eu estava sentindo no quarto se uniu ao fato dos cachorros estarem latindo lá fora e eu me permiti, sabe, ficar um tempo ali apreciando esse momento e vendo, né, tudo aquilo que estava acontecendo, também tentando manter o controle da situação, né, e não tiltar, porque é meio difícil, né? Você segurar ali o medo mesmo, né? Do que está acontecendo. Mesmo para alguém, né? Que está acostumado a fazer evocações, são momentos que mexem conosco, né? Nesse período eu já tinha alguns anos de prática com evocação cerimonial e mesmo assim essas experiências mexem com a gente. Faz parte, inclusive, do nosso fascínio com o ocultismo. E eu continuei a evocação e Zagan apareceu. Gente, Zagan apareceu nessa evocação, né? Com uma espécie de corpo de esfinge e rosto humano. Pois bem, eu fiz algumas perguntas para ele. As minhas perguntas giraram em torno de conhecimento de alquimia. Eu estava vivendo um momento muito complicado, sabe? Eu estava me cobrando muito pelas conquistas materiais que eu queria na época. E eu estava sentindo uma coisa meio esquisita, sabe? Eu estava comparando a minha vida naquele momento com o meu passado. E eu estava considerando que, nossa, antes era melhor porque eu não tinha a quantidade de preocupações que eu tenho hoje. E, juntamente com isso, né, eu também perguntei coisas relacionadas à prosperidade. E ele me respondeu da forma como eu perguntei. Zagan tem uma voz imponente, ele fala pausadamente, mas ele não grita, né, apesar de ter essa voz imponente. E aí ele me respondeu sobre a minha primeira pergunta. Ele respondeu que eu estava vivendo como se eu já tivesse vivido tudo o que eu tinha para viver. E aquilo me fez entrar em choque, porque de fato esse nível de pensamento que eu tinha naquele período estava me fazendo ser uma pessoa arrogante. Arrogante com as experiências que eu tinha na minha rotina, sabe? Imagina que você entra numa lanchonete e uma pessoa te oferece um lanche que você nunca comeu antes, um lanche diferente do que você está acostumado a comer, e você fala, ah, não, isso aí eu não gosto não. Mas, poxa, você nem provou, você nem comeu, você nem sequer sabe o que tem nesse lanche. Você só disse que não gosta, sabe? E era mais ou menos assim que eu estava me comportando. Eu estava vivendo como se, poxa, não, isso aqui eu já sei tudo que eu tenho que saber, eu já sei que é assim que funciona, não tem nada para aprender de diferente aqui, vamos seguir o baile. O que, diga-se de passagem, é uma atitude extremamente contraintuitiva para um ocultista. O ocultista ele vive aprendendo, a gente vive aprendendo, vive se corrigindo, vive se espreitando. Então era uma coisa muito, não só contraintuitiva, mas muito prejudicial para o meu desenvolvimento, né? E Zagan simplesmente colocou uma lupa nesse problema. Né? Poxa, você está vivendo como se você já tivesse vivido tudo o que você tinha para viver. E eu precisava escutar aquilo, sabe, naquele período. E a segunda coisa foi uma orientação sobre prosperidade, né? Eu estava focando muito em um projeto pessoal na época, estava apostando todas as minhas fichas nisso, e Zagan abriu os meus olhos para que eu diversificasse um pouco mais, eu pensasse em alternativas a isso, para que mais de uma desse certo, ou que se uma desse certo, foi pela probabilidade, né, de eu ter tentado tantas coisas diferentes, que uma acabou vingando mais do que eu imaginava. Então, gente, foi uma experiência transformadora para mim. Né? Esse ritual foi lá em outubro de 2023, então eu tinha 22 anos na época, olha para vocês verem, né? 22 anos na época, tá certo que eu já tinha alguns anos de evocação cerimonial já, mas eu simplesmente estava sendo, né, um arrogante que acha que não, eu entendo tudo que eu tenho para entender, não tem mais nada de novo para aprender, e naquele período eu estava lendo muitos livros por mês, né? Todo esse conjunto de fatores
faziam com que eu me isolasse, né? Que é um processo natural na vida de um ocultista. Eu acho que isso faz parte, né? Todo mundo vai passar por um momento ali de isolamento, de não frequentar muitos grupos, não falar muito sobre suas práticas, mas que esse isolamento ele estava fazendo com que, de certa forma, eu não estivesse me expondo ao contraditório. E esse contraditório é muito importante para que a gente evolua como ocultista. Essa troca de experiência, sabe? Não é nenhuma correção, é uma troca de experiência com pessoas que têm uma linha diferente da sua, que têm um pensamento diferente do seu. Às vezes, é justamente com uma pessoa que tem uma vertente diferente da sua que você aprende uma coisa que você nunca imaginou que ia aprender. E eu estava muito fechado para isso. Eu estava muito fechado para as oportunidades de experiências diferentes que a vida estava me dando naquele período. Pelo simples argumento de que não, eu já sei como funciona e eu não quero experimentar isso. Então, bom, né, além dessa surra filosófica que eu tomei naquele período, outras coisas também aconteceram durante o ritual, né? A aparência dele, né, com aquele corpo de esfinge, aquele rosto humano, gente, eu nunca tinha lido nada sobre isso, nunca tinha visto uma foto, eu não sabia que ele era assim. Depois do ritual, né, que eu fui inclusive conversar com um amigo meu, que também é um consulente, sobre isso, ele, assim, né, a gente conversando sobre isso, eu acabei vendo que ele tinha essa aparência, né, e quando esse tipo de coisa acontece, a gente entra em choque, né. É, e além disso, né, a atmosfera do ambiente, gente, mudou completamente, né. Eu que não sou tão sensitivo assim, eu tava no nível que eu achei que eu ia passar mal, sabe? E, poxa, se eu que não sinto tanto, né, essa parte das energias, tava me sentindo pesado, tava me sentindo sobrecarregado naquele ambiente, uma pessoa que tem uma sensibilidade mais aflorada, talvez passe por maus bocados, evocando o Zagan, né? Então é uma energia muito densa, muito presente durante o ritual. Eu acho muito difícil você evocar Zagan e você ficar na dúvida se ele apareceu ou não. Você sabe que ele tá lá, ele faz questão de deixar isso claro para você, mas ao mesmo tempo, gente, ele não é um Daimon que faz questão de se impor. Ele não grita com você, ele não xinga você, ele não é hostil, ele não cresce para cima de você. Não. O poder dele tá nas entrelinhas, sabe? O poder dele tá no fato de que, poxa, esse ambiente aqui foi completamente alterado depois que eu li a evocação, né? E claro, né? O fato de eu ter escutado os cachorros latindo na rua, né? Também me fomentou uma conexão, né? Poxa, se ele é capaz de fazer isso lá fora, imagino que ele é capaz de fazer aqui nesse quarto, aqui dentro, sabe? Ou com qualquer outra pessoa, com qualquer outro objeto que ele queira, né? Então, é uma demonstração de poder mais sutil, é uma demonstração de poder mais implícita. E a cereja do bolo, né, que eu não podia deixar de falar sobre isso, é que quando eu evoquei o Zagan, eu simplesmente não me dei conta de que ele era um rei. Então eu passei a evocação inteira, a comunicação, falando com ele e tal, e aprendendo, e né, ele aceitou trabalhar comigo, e felizmente eu tive resultados positivos trabalhando com o Zagan. Eu só fui me dar conta de que ele era um rei depois, novamente na conversa, né, com esse amigo meu, que ele era um rei. E aquilo foi um soco no estômago para mim, porque foi um erro. E foi um erro grotesco de ritual. E isso, inclusive, se encaixa com o que Zagan tinha passado para mim, né? Durante a nossa comunicação, que eu estava simplesmente arrogante. E essa arrogância faz a gente perder detalhes. Não, eu já sei o que eu estou fazendo, eu já sei o que eu tenho que fazer. É assim, assim, assado. Você faz tudo no piloto automático e você se esquece de detalhes. Era um rei. Eu poderia ter feito um ritual de uma forma adaptada, um ritual de uma forma que levasse isso em consideração, que levasse em consideração, poxa, eu estou falando com o rei, eu preciso colocar mais elementos no meu ritual, eu preciso acrescentar alguma coisa ou outra coisa no ritual que faça jus à presença que eu estou recebendo. E, gente, cá entre nós, eu não estou aqui desmerecendo as outras hierarquias, mas a imponência, né, de Zagan durante o ritual fez eu achar estranho, né? Porque às vezes, quando você evoca outras hierarquias, né? Claro que existem experiências que são fora da curva e por aí vai, mas os reis geralmente eles têm isso em comum, né? De você sentir a presença muito forte durante o ritual, eles terem manifestações físicas e tudo mais. E com o Zagan não foi diferente. Mas eu comecei a ficar pilhado com isso porque, poxa, por que foi assim, né? E depois eu acabei descobrindo que ele era um rei, né? E que eu tinha feito tudo no piloto automático, de novo, dando razão ao que ele falou para mim. Pois bem, pessoal, a minha nota, né, no vídeo anterior eu falei sobre o Marcosias. Em relação ao Zagan, eu acho que é um nível de dificuldade 5 de 5. Eu acredito que se você está começando agora, é um dos Daimons que é interessante você passar longe, você
resolver chamá-lo, né? Quando você já estiver mais avançado em suas práticas, quando você já tiver uma experiência boa de comunicação, principalmente com os reis, então evoque outros reis, reis que já têm uma afinidade de trabalho com você, outras hierarquias também, e depois eu recomendo que você fale com o Zagão, porque ele me atendeu positivamente, né? Ele me ensinou as coisas que eu perguntei para ele, e isso foi muito importante na época, e eu tenho um sentimento muito forte de gratidão com o Zagão. Cara, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha. Comenta aqui embaixo, né, qual foi o Daimon que chamou muito sua atenção durante a evocação. Pretendo trazer mais experiências minhas de como foram as evocações por aqui, tá certo? Um abraço.